Olá, caríssimos alunos do 10º período do curso de Direito. Professora Érica que vos fala, vou ministrar a disciplina Carreiras Jurídicas. E então, sem perda de tempo, mas não sem antes desejar que todos estejam muito bem, né, que estejam se cuidando. Então, voltando aqui, né, nós temos que a aula de hoje versará sobre aspectos introdutórios da advocacia. Então, a primeira dúvida que pode surgir é como se originou a palavra advogado. A palavra advogado, ela vem do latim advocatus, que no direito romano ele designava uma terceira pessoa que o litigante chamava perante o juízo para ou falar a seu favor ou defender o seu interesse. Então percebam que a advocacia é uma das profissões mais antigas de que temos notícias. O advogado, ele está ligado ao exercício de uma função social. E a palavra advocatus, ela surgiu da junção dos termos ad e vocare, que é falar por. Então, assim que nós tivemos a origem da palavra advogado. E como primeiro registro histórico, o que nós podemos falar sobre isto? Então, o primeiro registro histórico é da Roma Antiga, onde as partes podiam, não havia obrigatoriedade, existia uma faculdade dessas partes que estavam em litígio fazer-se representar por mandatários. E estes mandatários, eles eram denominados de procuradores ad litem. Então, caríssimos, mas no exercício, né, inicial da advocacia, lá nas suas origens, a função do advogado não era representar, e sim aconselhar, sugerir a melhor solução para aquele caso concreto. E ainda dentro da Roma Antiga, do antigo direito romano, a representação exercida por esses procuradores estava ligadas a questões de caráter público e não de direito privado. Então, o início da advocacia, né, essa representação se ligava a necessidades públicas, como liberdade, tutela ou qualquer ameaça a interesses da sociedade. Então, desde a sua origem, a advocacia é um exercício originariamente público, mas chegou um momento histórico, né, como consequência das práticas políticas e econômicas da Europa e suas colônias, em que houve uma privatização histórica do exercício da advocacia. Bem, mas voltando lá para o direito romano, temos que a atividade da advocacia se entrelaçou, né, com a administração de bens de terceiros. Então, quem administrava estes bens, eles poderiam representar judicialmente os seus constituintes. Mas hoje, quem é advogado? Então, queridos, partimos daquele fato que é conhecido por todos. Para ser advogado, a pessoa deve ser formada em direito e deve estar devidamente habilitada pela OAB. Só assim que ele pode estar em juízo, por exemplo, defendendo a causa de outrem. Então, caríssimos, ainda nós temos que dizer, trazendo uma conceituação que está presente no slide aí, do material de PowerPoint enviado para os senhores, que advogado é toda pessoa licenciada em direito e munida de diploma profissional, regularmente inscrita na OAB, cuja profissão consiste em consultar, conciliar e pleitear em juízo. E como nós temos a regulamentação do exercício da advocacia, da atividade da advocacia no Estatuto da Advocacia da OAB, que é a Lei 8.906 de 1994. Então, no artigo 2º, é dito que o advogado é essencial à administração da justiça. Então, no seu ministério privado, o advogado ele vai prestar um serviço público e exercer função social. Então, no processo judicial, nós temos que o advogado ele deve contribuir para que o seu constituinte tenha uma decisão favorável.
Então, ele deve convencer o julgador. E os atos da advocacia constituem um munus público. E, enquanto advogado estiver exercendo a sua profissão, ele é inviolável por seus atos e manifestações. Claro que tudo isso deve ser feito dentro dos limites da lei. Então, a função primordial do profissional é defender os interesses do seu cliente, mas óbvio, é claro, ele não pode se afastar de parâmetros éticos e legais. Mas olha, toda regra tem exceção. Temos exceções em que as partes podem estar em juízo independentemente da presença do advogado, como, por exemplo, nos juizados especiais cíveis, em que as causas não ultrapassem 20 salários mínimos, como na hipótese de impetração de habeas corpus, como em questões ligadas à Lei Maria da Penha, ou seja, que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a parte agredida, a parte ofendida, a vítima, ela tem capacidade postelatória. Ela pode formular o seu pedido diretamente sem estar representada por um advogado ou por um defensor público. Mas como se desdobra o exercício da advocacia? Temos duas frentes, judicial e extrajudicial. Então, quando se fala em advocacia judicial, nós temos ali um caráter de predominância contenciosa ou voluntária. Já extrajudicialmente, nós temos ali uma forte característica do caráter preventivo, em que os litígios são solvidos, são solucionados através de acordos entre as partes, de composição entre as partes, sem que haja, a provocação do poder judiciário. Mas cuidado, senhores, uma outra observação, que advogado cassado, suspenso, ou que exerce uma atividade incompatível com a advocacia, obviamente, ele não pode advogar. No caso da incompatibilidade, ele pode voltar a advogar, por exemplo, quando aquelas causas que originaram a incompatibilidade não mais existirem, ou seja, quando elas tiverem cessado. Bem, e o exercício da advocacia no Brasil? Já falamos que para ser advogado, 1, formação em direito, 2, inscrição regular na OAB, ou seja, ele não pode estar suspenso, cassado ou apresentar uma incompatibilidade ao exercício da advocacia. Outra coisa, advogado licenciado também não pode advogar. E quando surgiu a Ordem dos Advogados do Brasil? Surgiu lá em 1930, através do decreto 19.408. Então, a OAB, originariamente, surgiu como um órgão de seleção, disciplina e defesa da classe dos advogados do Brasil. Mas, atualmente, por força dos incisos 1 e 2 do artigo 44 da Lei 8.906 de 1994, a finalidade da OAB é defender a Constituição, bem como a ordem jurídica e o Estado democrático do direito, os direitos humanos, justiça social, pugnar pela aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Também compete à OAB com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em todo o território nacional. E como nós passamos na OAB, como nós ingressamos nos quadros da OAB, senhores? Artigo 8º, da Lei 8.906 de 1994. Primeiro, tem que estar aprovado na ordem. Opa, não basta estar aprovado. Ele tem que prestar compromisso perante o Conselho. E ainda, queridos, para que possa fazer essa inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, é necessário que o indivíduo tenha, 1, capacidade civil,
diploma ou certidão de graduação em direito, né? E essa graduação, esse diploma deve ser obtido numa instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Ele também deve ter título de eleitor e quitação do serviço militar, se essa pessoa que pleiteia inscrição for brasileira. Então, ele deve estar aprovado em exame de ordem, não pode exercer nenhuma atividade que apresente incompatibilidade com o exercício da advocacia, deve ter idoneidade moral e deve prestar compromisso perante o conselho. Vamos ver uma observação que foi feita no material dos senhores acerca do provimento 129 do Conselho Federal da OAB, que diz respeito à advocacia exercida por estrangeiros. Então, é dito o seguinte, que os estrangeiros diplomados por qualquer faculdade de direito de Portugal pode se inscrever nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, nos mesmos termos que o órgão de classe, a OAB, entre aspas, lá dos portugueses, tiver regulamentado, certo? Bom, o que significa? Há de existir em reciprocidade entre os países. Outro ponto, os advogados brasileiros diplomados por qualquer faculdade de direito, seja no Brasil, seja em Portugal, podem inscrever-se na Ordem dos Advogados em regime de reciprocidade. Então, percebam que a reciprocidade, ela é essencial nessas relações entre advogados portugueses e brasileiros. E sobre os magistrados, representantes do Ministério Público, advogados públicos aprovados em concurso, eles precisam prestar o exame da ordem para que posteriormente possam exercer a advocacia quando abandonarem essas profissões que originariamente eles estavam ligados? Será que precisam prestar o exame? Gente, não precisam prestar o exame, né? Isso está dentro do provimento 144 de 2011 do Conselho Federal da OAB. Mas quais são as atividades privativas da advocacia? Primeiro, postular a qualquer órgão do Poder Judiciário e juizados especiais. Eles podem exercer as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Olhe, cuidado! No parágrafo 1º é dito o seguinte: não é ato privativo do advogado a impetração de habeas corpus, ou seja, habeas corpus qualquer um pode impetrar. No parágrafo 2º é dito o seguinte: os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só poderão ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. E, parágrafo 3º, ele veda a divulgação da advocacia em conjunto com outra atividade. Bem, assim, senhores, vamos voltar ao ponto inicial. Apenas os que estão regularmente inscritos na OAB podem exercer a advocacia. Mas uma outra observação que se faz, que o rol daquele artigo 1º que nós vimos, este não é um rol exaustivo, certo? É um rol exemplificativo, ou seja, ele não exclui, ele não elimina outras atividades próprias, inerentes à advocacia, certo? Visto que o direito evolui, a sociedade evolui. Polêmica! Procedimentos administrativos. Nos procedimentos administrativos, há necessidade da presença do advogado, isso é obrigatório? Vamos para a súmula 343 do STJ. É obrigatória a presença do advogado em todas as fases do procedimento administrativo disciplinar. Ô, professora, mas eu vi algo diferente neste sentido. E viu mesmo, certo? Porque essa súmula 343 do STJ, ela não tem mais aplicabilidade face à existência da súmula vinculante número 5 do STF, que tem a seguinte redação: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo, administrativo disciplinar, não ofende a Constituição.
Então, queridos, a título de complementação, a título de curiosidade, certo? E inspiração, deixei para os senhores em vermelhinho, né, no fim do material dos senhores, o decálogo de Santo Ivo, que é o protetor dos advogados. Deixo com vocês a leitura do decálogo. Senhores, até o próximo vídeo. Foi um prazer enorme estar reportando esses aspectos introdutórios para os senhores. Se cuidem, cuidem dos seus, bons estudos e até a próxima!